Gente, bom dia. Que a graça e a paz esteja com todos. Como eu tenho falado, esse canal ele tem um objetivo muito claro, muito específico, que é a produção de uma teologia aplicada à nossa vida. E nós estamos tratando de alguns temas distintos. Tratamos com base em 1 Coríntios, que é um outro vídeo que eu já postei, que é com relação à centralidade de Cristo. E esse estudo aqui ele tem um foco no livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta pré-exílico, numa época muito complicada do povo de Judá, o Reino do Sul, em que graçava ali a idolatria. Então, esse é o contexto. Era um profeta que vivia nesse contexto forte de idolatria. E daí, então, a ideia de nós trabalharmos com esse livro é a gente tratar desse pecado da idolatria, na sua profundidade, na sua abrangência. G. Cabil é um autor que ele escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que você adora. É um livro que eu estudei na profundidade e ele mostra que a idolatria ela é tratada de uma forma bastante abrangente, de Gênesis a Apocalipse. Tem vários textos que se comunicam e a ideia que a gente pode tirar desse ensino é que Deus realmente quer que nós conheçamos a idolatria. É um tema que ele é tratado não só nos profetas, mas do início ao fim. Por quê? Porque a idolatria ela é uma porta de entrada para vários outros pecados. E a idolatria é um tema que a gente precisa se aprofundar porque ela é multidimensional, né? Nós tratamos no vídeo passado com relação ao perigo dela, né? Que é grande porque ela é muito insidiosa na nossa vida e nos leva a negar a Deus. Essa insidiosidade dela que é o perigo. E aqui eu quero tratar uma outra dimensão da idolatria. Esse canal, gente, ele não é um canal para ter, né, milhares aí de pessoas assistindo. Ele é um canal voltado para a edificação da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos tratar de algumas coisas aqui que são bíblicas, são verdadeiras, mas são pouco populares. Não é algo que a gente coloque, que a gente fale para ter seguidor. Nosso objetivo aqui não é ter seguidor. Nós somos seguidores de Cristo. Nosso objetivo aqui é verdadeiramente proclamar a palavra de Deus tal como ela foi revelada. Por que eu estou dizendo isso? Porque que nós vamos tratar aqui é algo, às vezes, difícil da gente entender. Mas uma vez que nós entendemos, a gente consegue compreender um pouco mais a graça e a misericórdia das quais nós fomos alvo. Então, vamos para Jeremias, Jeremias capítulo 12. É um texto, não é grande, né? São 17 versículos, mas como eu já preparei aqui, eu quero ser bem pontual e bem objetivo. E eu quero começar nos versículos 7 e 8, que a palavra diz assim: Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de meus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta, levantou-se contra mim e por isso eu o odeio. Essas palavras aqui é Deus se dirigindo ao seu povo. Então nós vemos aqui nesse texto que existe uma rejeição de Deus com relação ao seu povo, quando o povo ele vai por esse caminho da idolatria. Existe uma forte rejeição de Deus. E esse é um aspecto importante para a gente entender, porque o que se prega, o que se fala muito, é que Deus é um Deus, Deus é amor. E claro, ninguém diz isso. Mas Deus também não é só amor. Deus é justiça, Deus é santo. E Deus não tolera o pecado. Deus não convive com a idolatria. E aqui o texto, no Tiago 1, 21, né, a parte B do versículo, fala que a gente deve acolher com mansidão a palavra de Deus. E é o primeiro passo para a gente tratar a nossa teologia, a nossa vida, de acordo com o que a palavra diz que deve ser, e não de acordo com aquilo que a gente acha que poderia ser.
E a verdade é, Deus rejeita o idólatra. A rejeição de Deus, ela é muito séria, não é a rejeição de um namorado, de uma namorada, de um amigo, até de um filho, de um pai, alguém mais próximo, que vai doer mais, claro, mas a rejeição de Deus, ela tem a ver com a nossa eternidade. Né? Então, essa é uma primeira verdade. Existe a rejeição de Deus contra seres humanos que são idólatras. Agora, essa rejeição, ela não é arbitrária. Essa rejeição não é fruto de um capricho de um Deus soberano, né? Não é algo arbitrário, ela tem um objetivo. O objetivo dessa rejeição, esse juízo redentivo, a gente observa um pouco mais na frente. Fala assim, versículo 13: semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados as suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Então, percebem que não só nesse texto que eu vou colocar para vocês aqui, é sustentado teologicamente, biblicamente, em vários outros textos, um foco maior nos profetas, essa questão do juízo redentor de Deus. Não é um juízo pelo juízo, mas é um juízo que tem o foco, tem o objetivo de trazer a redenção, de purificar o seu povo. Ele fala, aqui então a palavra fala, semearam trigo, colheram espinhos, cansaram sem proveito nenhum, quer dizer, vê que o caminho da idolatria é isso que leva. Ficarão envergonhados as suas colheitas por causa do furor da ira do seu Senhor. Ou seja, a idolatria traz vergonha. A vergonha nos constrange. A vergonha nos faz ver realmente quem nós somos diante de Deus. E essa vergonha, ela vem por causa do furor da ira de Deus. Quer dizer, quando a gente vê que nós somos objeto desse tipo de atitude de Deus. Então isso serve para nos alertar. Como eu tratei no vídeo passado, a idolatria é um dos perigos. Ela é muito insidiosa. Ela não vai entrar na tua vida com alguém botando uma imagem para você se ajoelhar. Não é um negócio grotesco assim. A idolatria, ela entra de forma a substituir prioridades na sua vida. Coisas boas, casamento, trabalho, relacionamento com os filhos, com a família. Quando ela ocupa o lugar de Deus, ela passa a ser o seu ídolo. Né? E esse é o perigo. Mas não muda. Não muda a rejeição de Deus, é como eu tenho falado, ou Deus está em primeiro lugar, ou não está em lugar nenhum na nossa vida. Então, essa rejeição, ela aponta para um juízo redentivo, e o juízo redentivo, a gente vê de forma clara nesse texto, o objetivo desse juízo, que é o resgate, está no versículo 16, fala assim: se diligentemente aprender os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Então veja que se diligentemente aprender os caminhos do meu povo, dizendo tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Então veja que esse é o objetivo, primeiro, da rejeição de Deus, nós vimos que ela é real, para o idólatra, que reverbera, ela aponta para um juízo redentivo, e aqui então a gente vem o objetivo do juízo redentivo. 1 Coríntios 11, final do capítulo 11, ali fala que nós, vamos ver o texto aqui, fala sobre a diferença desse juízo redentivo. Né? Aliás, a diferença do juízo, que para o cristão é redentivo, para a pessoa que não tem Cristo é condenação. Fala assim, 1 Coríntios 11, versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Percebe? Então, o juízo de Deus, às vezes, vem para a nossa vida como cristão para nos disciplinar. Faz parte desse juízo redentivo, tanto a disciplina, né, para o cristão,
quanto para aquele que não aproveita esse juízo para aprender, olhar para o seu coração, é a condenação. Essas são as duas saídas para o juízo redentivo. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e observar o que tem de disciplina na nossa vida. Às vezes, gente, sofrimentos vêm para nos disciplinar mesmo. As provações vêm para tratar o nosso caráter. O sofrimento vem para mostrar para a gente o quão grave é o pecado. Porque se a gente não identificar a gravidade do pecado na nossa vida, a gente vai continuar pecando. Então a gente tem que ter sabedoria. O livro de Tiago fala sobre isso, né? Capítulo 4. Que a gente precisa ter sabedoria. E pedir sabedoria a Deus. Ele nos dá essa sabedoria. Ao invés de a gente entrar numa autocomiseração, pena de nós mesmos, a gente identificar que existem coisas que precisam ser trabalhadas na nossa vida, porque é Deus que está nos disciplinando. Se a gente voltar um pouquinho aqui, aí em Gênesis 12, versículo 4, fala assim: até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. Então veja que a maldade, como o contexto aqui é de idolatria, né? Essa maldade aqui é fruto da idolatria. Que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Então, observe que essa aqui é uma reação perigosa, porque muitas vezes as pessoas estão na idolatria, estão no pecado, e elas simplesmente não creem que o juízo de Deus virá. Né? A gente tem um texto aqui, livro de Sofonias, é um texto bastante interessante, onde relata um pouco essa realidade, né? Onde a gente vê que existem realmente pessoas que vivem de uma forma tal que é como se o juízo de Deus nunca fosse chegar. Só um minuto só que eu já vou achar esse livro para a gente refletir um pouquinho sobre ele aqui. Sofonias 1, a partir do versículo 12, fala assim: vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Né? Então, o que acontece? É que o que é idolatria? A gente tira Deus do centro e as nossas necessidades continuam ativas. Né? A nossa necessidade de reconhecimento, necessidade de segurança, necessidades existenciais que somente Deus supre. Como eu tirei Deus, a necessidade está ali, eu preciso de algo para suprir isso no lugar de Deus e entra com os funcionais. Né? Então, por exemplo, necessidade de reconhecimento, de aceitação pode ser o dinheiro que me proveja isso. Então, ele faz a minha vida funcionar. E veja que aqui fala que isso nos leva a nos acomodar, porque funciona. Né? Então, a idolatria não nos permite que a gente esteja alerta ao perigo que nós estamos correndo. Mas aqui então, logo depois vem o juízo de Deus. Aqui fala sobre o grande dia do Senhor. Mas eu queria focar nesse ponto. A gente se acomoda com os nossos pecados. Gente, a gente como cristão, a gente tem que ter uma forma muito clara para nós lidarmos com essa situação e não nos acomodarmos com o mundo, né? Existe um antídoto para isso. Existe algo que a gente deve ter em alta conta na nossa vida, na nossa prática, na nossa ética, nos nossos valores. E 2 Pedro 3 fala sobre isso. 2 Pedro 3, versículo 11, fala assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus, já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará o céu, os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Ou seja, o que eu quero ressaltar aqui é que essa mensagem, esse ensino, é para nos alertar sobre a importância, a necessidade de nós termos uma vida de justiça diante de Deus, uma vida de buscar a santificação, devoção à palavra, devoção, né, à pessoa de Cristo. Porque
é como se fosse, mal comparando, né? Nós temos aí a destruição que vem e você tem um antídoto que te protege dessa destruição. Essa destruição que vem não é o que nós temos visto hoje aí na mídia, epidemia, né? Não. É uma destruição definitiva de todas as coisas. É algo que faz parte da palavra de Deus, esse alerta. Então, nós precisamos cada vez mais buscarmos e nos fortalecermos numa vida de devoção, uma vida de santificação, porque só isso pode verdadeiramente nos libertar do juízo de Deus que vem. Né? Quem não é um cristão, você precisa pelo menos abrir a possibilidade de você repensar sobre as suas atitudes diante daquele que te criou. Você vai prestar conta para ele. Não importa se você crê ou não crê. A palavra diz, Filipenses 2, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, inclusive a sua. Se você hoje acha que Jesus é um mito, foi apenas um bom mestre, você está tendo a oportunidade agora de repensar sobre isso. E você que é um cristão, você precisa também se repensar. Se a sua vida ela realmente reflete a devoção a Deus, né, uma vida séria de busca de santificação, nós não cremos na perda da salvação, né? Mas o juízo, a disciplina, ela vem. 1 Tessalonicenses 1,10 fala assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. E esse é só um arremate final em cima do texto que a gente tem, dos outros textos que nós temos trabalhado, mas a mensagem final é essa, gente. A gente precisa ter coragem para encarar a Bíblia tal como ela se apresenta. Né? O objetivo desse canal aqui não é trazer só mensagens de conforto, esperança, claro que isso é importante, né? Mas como eu tenho falado e pregado, a palavra de Deus são duas coisas que se complementam. Você tem o conforto, mas o conforto real e verdadeiro, ele só vem depois do confronto com a palavra. Né? A palavra primeiro nos confronta e depois nos conforta. Começa a ler as escrituras com essa lente, você vai ver que isso se repete. Às vezes de uma forma mais imediata, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que é uma teologia um pouco mais condensada, porque já está no final do processo, né, de revelação, que a revelação é progressiva. Mas se você for no Antigo Testamento, você vai demorar um pouco mais, talvez alguns capítulos, para observar esse padrão, mas esse padrão ele existe. Então é isso, queridos. É o que eu queria estar trazendo para vocês hoje, essa aplicação prática, né? Sobre a necessidade de nós entendermos que existe o juízo redentivo de Deus, não é um artigo religioso, um artigo doutrinário, simplesmente para a gente ensinar na escola bíblica, é algo que tem que ser trazido prático para a nossa vida. É importante, esse é o objetivo do canal, a gente ter essa aplicação prática e que a gente saiba que a única defesa que nós temos é uma vida de santificação, de devoção a Cristo. Porque só Cristo pode nos libertar, nos livrar do juízo vindouro. Seja para a condenação, seja a questão da disciplina. A gente pode aprender por amor, né? A gente não precisa aprender pela dor. Amém? Que você tenha um dia abençoado e que a gente possa se encontrar em outros vídeos que a gente vai estar produzindo aqui. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês.